A prof também está bem. Nessa videoaula nós vamos realizar atividades com a disciplina de ciências, tá bom? Vamos trabalhar com a disciplina de ciências, por isso já peguem lá a apostila principal de vocês e abram junto com a prof lá na última disciplina, que é de ciências. Nessa aula nós vamos trabalhar a página 236 e 237, tá? O tema da nossa aula de hoje é como os animais se locomovem, tá bom, pessoal? Na aula anterior nós falamos um pouco sobre a classificação dos animais. Nessa aula nós vamos ver como eles se locomovem, tá bom? Antes de você realizar as atividades dessa videoaula, a prof vai pedir para que você faça a leitura dos textos, tá? Tem texto para ler na página 236 e também tem texto para ler na página 237, tá? Se você ainda não fez a leitura dessas duas páginas, por favor, pause a videoaula, faça a leitura antes, que daí vai ficar bem mais fácil de você entender o que a prof está lendo e o que a prof está explicando das atividades, tá? Agora a prof vai começar a realizar a leitura lá do texto da página 236, tá? Nadar, voar, correr, pular, rastejar, existem muitas maneiras diferentes de os animais se locomoverem no ambiente. Cada uma delas está relacionada ao formato do corpo do animal e ao local onde ele vive. Animais como os mamíferos, as aves e os répteis possuem ossos e músculos que os ajudam a se locomover na terra, no ar ou na água. O esqueleto desses animais contribui para a sua sustentação, isto é, para que se mantenham em equilíbrio e não caiam no chão. Já os músculos que são presos aos ossos realizam o movimento do corpo propriamente dito. Os cachorros, por exemplo, usam os músculos das 4 patas para correr. Já os seres humanos usam as pernas, que são equivalentes às patas traseiras dos cães. As aves, por sua vez, voam com as asas que correspondem às patas dianteiras dos cachorros e os braços dos humanos, como se fosse assim, né? Alguns animais nem têm patas, como as cobras, mas mesmo assim usam músculos e ossos do corpo para rastejar. Também os peixes dependem de músculos para nadar, como daqueles presos aos ossos às suas nadadeiras. Ali tem 2 imagens, na verdade 3 imagens para vocês observarem. Lá em cima de um cachorrinho correndo, os cães se locomovem de modo diferente dos das aves. Embaixo, ao andar, usamos os músculos da perna para dobrá-la e esticá-la. Ali um ser humano subindo a escada, né? E lá embaixo da água, enquanto os peixes usam as nadadeiras para se locomover na água, as anêmonas raramente se locomovem. Elas não saem do lugar, tá? Elas ficam paradas. A maioria dos animais, porém, não tem ossos. É o caso das lesmas, das minhocas e das águas-vivas, que se locomovem apenas pela ação dos músculos. Em outros, como insetos e nas aranhas, existe um esqueleto externo, que funciona como uma armadura. Essa armadura tem espaços pelos quais os animais conseguem dobrar o corpo quando contraem algum músculo. Esses animais normalmente possuem muitos pares de patas ou, no caso dos insetos, de asas para voar. Existem ainda um pequeno grupo de animais que não se locomove quando adultos. As anêmonas e os corais, por exemplo, vivem presos às rochas. Os caramujos rastejam com os músculos do corpo. Já os insetos usam as asas e as patas para se locomover. Atividades. Depois da leitura do nosso texto, número 1. Marque os espaços como D, se o animal se locomove com as patas dianteiras, e T, se os animais se locomovem com as patas traseiras, e com DT, se ele usa as 2 patas, né? Se ele usa todas as patas. A gaivota voando, ela voa com as asas. Seriam como patas dianteiras ou traseiras? O ser humano, ele usa as pernas. Seriam como patas dianteiras ou traseiras? O pinguim, ele também anda sobre 2 patinhas. Como que ele se locomove? Com as traseiras ou com as dianteiras? O cavalo, ele anda de 4 patas. Ele anda tanto com as patas da frente quanto as patas de trás. Então, ele vai usar as 2, a dianteira e a traseira. Lá no espacinho do cavalo, vocês vão colocar DT, tá bom? O sapo,
também usa as 4 patinhas para se locomover. DT também, dianteira e traseira. E o lagarto também DT, dianteira e traseira. Número 2. Cite 2 animais muito diferentes que rastejam. Essa daqui é uma resposta variável, tá? Mas quais são os animais que rastejam? Cobra, caranguejo, lesma. Vocês vão aí encontrar uma infinidade de animais que não têm pernas, que rastejam, e vocês vão colocar ali 2, tá bom? A maioria das aves e dos insetos voam. Mas qual é a diferença entre as asas de ambos? Qual é a diferença da asa de um inseto e da asa de um pássaro? A gente entra agora num assunto muito bacana, que são os animais vertebrados e os animais invertebrados. Como a gente leu aqui nesse texto, há animais que têm ossos e animais que não têm ossos, tá? Há animais que têm ossos. Os animais que têm ossos é para dar sustentação e equilíbrio ao corpo da pessoa. É por isso que nós, seres humanos, conseguimos ficar em pé, certo? E os músculos que fazem os movimentos para que a gente se mova, para que a gente se locomova de um lugar para outro. Mas existem animais que não têm esqueleto e nem têm músculo, ou seja, eles ficam lá paradinhos, como se tivessem entrevado, não se movem, como ali é o lugar das anêmonas e corais que ele deu exemplo, né? Os peixes também têm esqueleto, têm músculos. Os insetos, ele falou que não tem esqueleto, que não tem ossos, mas eles têm uma camada, como se fosse uma camada de ossos por fora, que funciona como uma armadura e ajuda eles também, né? Então a gente chegou aqui à classificação maioral dos animais, que são os animais invertebrados e os animais vertebrados, tá bom, pessoal? Os animais vertebrados são aqueles que têm ossos, assim como nós temos ossos, certo? E os animais invertebrados são aqueles que não têm ossos, que só têm músculos, só têm pele e enfim, não têm os ossos igual nós, seres humanos, tá bom, pessoal? Na aula de hoje é só isso. O prof estava quase esquecendo. Qual é a diferença entre a asa de um inseto e a asa de uma ave? É que a ave tem ossos e o inseto não tem ossos, tá bom, pessoal? É essa a diferença. A aula de hoje vai ficando por aqui. Na próxima aula nós iremos continuar o assunto dos animais, do reino dos animais. Espero que vocês estejam gostando desse assunto, que é muito gostoso de se trabalhar, né? No capítulo passado a gente falou sobre as plantas e nesse estamos falando sobre os animais, tá bom? Qualquer dúvida me procure, a aula já vai ficando por aqui. Tchauzinho!